Bom dia, galera do 8º ano, Fluminense. Vamos aí continuar com nossos assuntos do segundo bimestre, já partindo para o finalzinho das nossas aulas, né, desse bimestre, do qual tivemos alguns assuntos relacionados aos Estados Unidos. Agora vamos em específico, né, falar a respeito do Canadá. Na próxima aula trabalharemos o México, fechando aí os conteúdos da área conhecida como América do Norte, tá? Do qual a gente está tendo esse contato, né, mais cotidiano nesse segundo bimestre, ok? Bom, vamos procurar trabalhar um pouquinho as características desse importante país, que é o Canadá, que é um país desenvolvido, com um nível econômico e social bastante interessante, tá? Inclusive é o de maior IDH do continente americano, superando inclusive os Estados Unidos no que toca a qualidade de vida, tá? E algumas situações assim bem específicas desse país que a gente vai abordar agora, ok? Então vamos lá. Logo de cara ele traz para nós aqui essas informações: elevado nível de vida da população, inclusive uma relação muito intensa com os Estados Unidos, né, desde o momento colonial, né, já que o Canadá também foi uma colonização inglesa, né, porém no caso do Canadá sofreu a colonização também da França, tá? Então isso está aí no histórico, né, da formação da sociedade canadense. Você tem ali ele apresenta para a gente, né, alguns graus de desenvolvimento econômico e social do Canadá, né? Então isso tudo advém, né, de fortes investimentos do Estado em setores sociais, um ritmo de crescimento econômico bem superior ao da população, que é uma população pequena, tá? Apesar de ser um país enorme, está entre os 5 maiores países do mundo. O Canadá possui uma população que está próximo aí dos 40 milhões de habitantes, então uma população muito pequena, e a gente vai inclusive analisar que ela está concentrada mais ao sul do país, né, devido, né, boa parte do Canadá fazer parte ali do Polo Norte, né, então é um país muito frio, então quanto mais ao sul, né, a temperatura mais amena, né, um clima frio, um clima ainda clima temperado. No entanto, a parte mais ao norte, né, você tem o clima polar, né, que dificulta muito, né, grandes concentrações populacionais. E ele fala aqui dos grandes recursos naturais que o país possui. Então aqui uma imagem a respeito da qualidade de vida do país. No final do século XX, né, foi primeiro lugar em diversos momentos como o maior IDH do planeta, né? Hoje não é mais o primeiro, mas está entre os primeiros, né? O que fica aí evidente essas características, né? Como a expectativa de vida muito elevada, tá? 99% da população alfabetizada, etc. Algumas imagens aqui, né, do Canadá, cidade de Ottawa, uma cidade importante, a capital inclusive do país. Bom, essa relação com os Estados Unidos é muito evidente, né? Como está dizendo aqui no texto, 84% das exportações do Canadá são destinadas aos Estados Unidos, né, do qual o Canadá importa desse país também 58% de suas mercadorias. Então a economia canadense está muito atrelada à economia norte-americana. E a gente sabe, inclusive, que o Canadá faz parte, né, de um bloco econômico do qual, além dos Estados Unidos, você tem a presença do México, né? Então, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte, né, de um bloco econômico que é o NAFTA, e por conta disso também, né, a relação entre eles comercial é muito elevada, ok? Bom, a população canadense, então você tem um território enorme, correto?
uma população muito pequena, né, o que te dá aí uma média de 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, como foi dito, né, essa população ela se concentra no sul do país, né, na região de fronteira com os Estados Unidos, devido ao clima extremamente frio, né, de boa parte do território canadense, do qual a gente consegue verificar, né, nessas áreas mais frias, né, a população inuit, né, os esquimós, que são, né, a população original dessa região, né, que vai ser a maior característica, né, de povoamento desse norte do Canadá. Como na foto agora, Inuit canadense, 2005. Então aqui você tem algumas informações a respeito dos Inuit e depois o governo canadense, inclusive, precisou, né, de algumas leis, inclusive, que pudesse ali organizar as terras inuit, né, inclusive a própria extração de minérios, né, tem toda uma questão de royalties, né, não é de qualquer jeito que é feito no Canadá essa questão, né, dos povos inuit. É muito diferente, por exemplo, do Brasil, né, o tratamento que nós damos aqui aos nossos indígenas, por exemplo. Bom, as áreas mais densamente povoadas do Canadá, né, ficam na pequena faixa localizada de uma costa a outra no sul do país, né, porque o Canadá, assim como os Estados Unidos, possui saída para 2 oceanos, né, o Atlântico e o Pacífico, e essa região, né, ali mais ao sul, né, que se alarga ali pelo território canadense, abriga mais de 75% da população. Então as áreas mais concentradas populacionalmente são o Vale do Rio São Lourenço e a região dos Grandes Lagos, né, que é uma área muito importante da economia, que faz fronteira ali com os Estados Unidos e o Nordeste dos Estados Unidos, né, que é uma área muito densamente povoada também pelo vizinho. Então ali também você tem a maioria das indústrias e atividades econômicas desenvolvidas no Canadá. Bom, as principais cidades: a cidade de Toronto, né, que fica às margens ali do lago Ontário, nessa região dos Grandes Lagos. A cidade de Montreal, né, que é a província do qual você tem a província de Quebec, né? Montreal é a maior cidade, que concentra inclusive a população de língua francesa, tá? Como a gente viu, historicamente o Canadá foi colonizado pelos 2 países, Inglaterra e França. A cidade de Vancouver, que fica na costa do Pacífico, também possui ali uma concentração maior de população, e a cidade de Ottawa, que é a capital, né, com mais de 1 milhão de habitantes. Se tu for comparar isso com os números do Brasil, Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes. Então é uma população muito pequena, né, do Canadá. Aqui mais algumas imagens do Canadá. Aqui no caso a capital, Ottawa. E aqui nós temos um mapa de divisão política e distribuição da população. Então, como nós vimos ali no gráfico, na legenda, é a área mais marrom, onde você tem maior concentração de população, ok? E as áreas mais ao norte você tem uma população muito pequena, tá? E ali você já verifica, né, territórios do Noroeste, Yukon, Nunavut, Ilha de Baffin, todas são regiões que fazem parte já do Polo Norte, ok? Então, onde você tem ali a maior concentração populacional, né, na fronteira com os Estados Unidos, ok? Bom, no caso da população do Canadá, né, você tem uma presença de franceses e ingleses. A população de origem britânica é maioria, porém não é uma maioria esmagadora, né? Pelo menos 40% da população canadense é de origem francesa, né, devido ali à província de Quebec ela ser bastante populosa. E aí você tem, no caso, 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, né? Já foram feitos alguns plebiscitos, inclusive o Quebec já tentou se separar
do restante do Canadá, pelo menos por 2 vezes, mas essa proposta foi rejeitada, ou seja, esse plebiscito não teve a maioria dos votos necessários para a separação. Aqui alguns avanços do governo canadense, principalmente no que toca ao multiculturalismo, né, a luta contra o preconceito, no que toca em especial às comunidades inuit, correto? Então, um país que tem bastante engajamento, né, na busca da luta ali contra o preconceito. Mais imagens aqui do Canadá. O Canadá também é conhecido como o país dos lagos, né, possui mais de 100 mil lagos no território canadense, né, lagos bastante bonitos, inclusive alguns abertos, né, como no caso desse parque no Canadá, à visitação. Então, o turismo também é algo que movimenta muito a economia canadense. Então, o museu aqui em Vancouver. Bom, o espaço econômico canadense depende da imigração para suprir suas necessidades de mão de obra. Bom, o Canadá, diferente dos Estados Unidos, né, é muito mais aberto à entrada de imigrantes. Isso porque é uma população muito pequena, tá? E depende de cada vez um aumento dessa população, e a entrada de estrangeiros facilita, né, inclusive o desenvolvimento econômico do país, que necessita, né, ali alimentar a sua população economicamente ativa. Então, em 2001, né, aqui ele mostra para a gente, 250 mil estrangeiros entraram no país de forma legal. Aqui características da economia canadense: elevada produção de cereais nas planícies centrais, intensa exploração de madeira na floresta de coníferas, é o maior produtor de papel do mundo, tá? Extração de recursos minerais, o país é muito forte em recursos minerais, petróleo, gás, minério de ferro, etc. E a produção, industrialização do alumínio, que é o grosso ali das exportações do Canadá. Então a gente começa a ver aqui ele ranqueado, né, entre os maiores aqui. Na produção de cereais, por exemplo, está só atrás do Brasil ali, entre os maiores produtores do mundo, tá? Exportadores de cereais, é o quinto. Importante destacar uma infraestrutura absurda que o país possui 2 ferrovias que cortam o país do Atlântico até o Pacífico, né, o que facilita muito a exportação, né, dos seus produtos, bem como uma rede rodoviária também excelente, tá? Então, uma infraestrutura de primeiro mundo que facilita muito a economia do país. Umas características aqui da agricultura, né, que demanda também atenção devido ao clima, porém extremamente moderna e mecanizada. Imagens da agricultura canadense. Uma área que é muito rica no Canadá, que é o extrativismo, em especial o extrativismo mineral, tá? Inclusive em regiões frias, é o que demanda ali toda uma estrutura também para a retirada desses recursos, em regiões polares, ok? Exemplos aqui, né, dessa geografia de recursos minerais do Canadá. O que toca à indústria, né, destaque, é uma indústria bastante diversificada, tá, concentrada ali na região dos Grandes Lagos, configura ali uma extensão da região industrializada dos Estados Unidos, né, está muito atrelada, né, aquela região ali, por exemplo, da megalópole de Sheepits, que fica ali fazendo fronteira com o território canadense.
aqui os principais produtos de exportação do Canadá. A infraestrutura que foi comentada, uma importante rede ferroviária, né, que é uma das maiores do mundo, inclusive, junto com a norte-americana e a russa. E também uma rede hidroviária, né, ali os grandes lagos são navegáveis, inclusive o próprio Rio São Lourenço, que facilita o escoamento, né, dos produtos da área ali de Quebec, que são formas aí de transporte de mercadorias mais barato que o transporte rodoviário, tá? O que ali também torna os preços bastante competitivos. Rede hidroviária. Algumas imagens do Canadá. Que características em relação aos Estados Unidos, 2005, né, expectativa de vida, mortalidade infantil, você vê números inclusive melhores, né, que os norte-americanos. Bom, aqui também alguns exemplos dessa infraestrutura. A gente fecha aqui com o relevo canadense, né, que acompanha muito ali o relevo norte-americano. Na região próxima ao Pacífico você tem as montanhas rochosas, né, que caminha dentro do território norte-americano também, e você tem uma grande planície, uma área de planalto ali no centro do país, e uma área mais elevada também ali na costa do Atlântico. E por hoje é isso, galera. A gente vai na nossa aula ao vivo, né, durante a semana, debater ainda mais informações sobre o Canadá, né, tirar dúvidas e prosseguir aí para o final do nosso segundo bimestre, ok? Grande abraço a todos, até a próxima.